Mano, acorda aí. Opa. Tá viajando, o que tá pensando? Pô, cara, eu tô lembrando da galera que assistiu o último vídeo, colocou tudo em prática e já tá tendo resultado, velho. Mas seguinte, quem sou eu? Eu sou Rafael Macedo, mais conhecido como Trader Macedo. Já ajudei mais de 1000 alunos a como ter lucros consistentes operando opções binárias. Pode crer. E qual é que é a tua promessa pra esse evento? O que eu vou ganhar assistindo o teu evento? Cara, eu tô te ensinando aqui o passo a passo pra você conseguir ter lucro de 3 a 5 mil reais por mês operando opções binárias. Top. O que a gente vai aprender hoje, então? Seguinte, no último vídeo eu expliquei sobre suporte e resistência e agora eu vou explicar mais um método para você conseguir ganhar dinheiro se acontecer o rompimento desse suporte ou dessa resistência. Massa, tu podia dar uma moral pra aquela galera que postou, compartilhou, que tá fazendo parte da comunidade, né? Cara, é extremamente gratificante ver toda essa interação que vocês estão fazendo, essa comunidade crescendo cada vez mais e muitos traders livres aí se formando. Se liga, ó. Agora eu vou passar aqui algum dos prints da galera que tá compartilhando, deixou o comentário, inclusive quero agradecer a todo mundo que comentou e deixou o like no último vídeo, fechou? Mas vamos embora começar o conteúdo que hoje vai ser absurdo. Vamos que vamos, sem enrolação agora, direto para vocês, explicação sobre pullback. Então preste bastante atenção, que é mais uma ferramenta excelente para você conseguir ter lucros no mercado. Então vem comigo. Vamos lá então, seguinte, hoje a gente vai falar sobre o pullback. O que é o pullback? Basicamente, na última aula eu expliquei para vocês sobre o suporte e resistência. Então vamos lá. Temos aqui o preço formando uma lateralização, um canal do preço, só que acontece o seguinte, nesse ponto aqui ele acaba rompendo. E o que é o pullback? O pullback é quando acontece o rompimento ou da resistência ou do suporte e o preço acaba voltando para essa região do rompimento, só que ele continua o movimento a favor desse rompimento. Então nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma resistência que aconteceram aqui 2 toques nessa região aqui, o preço retraiu, só que quando chegou no terceiro toque ele acabou rompendo e ele buscou após esse rompimento essa mesma região de resistência, acontecendo aqui o nosso pullback de alta. Fechou? Então só para mostrar para vocês agora um exemplo no suporte para não ficar nenhuma dúvida. Como seria aqui o pullback depois de um rompimento de uma região de suporte? Então nós temos aqui o primeiro toque, depois o nosso segundo toque na região de suporte e depois ele veio aqui e rompeu nessa região. Depois do rompimento, quando ele volta para essa região que rompeu do nosso suporte, ele realiza aqui uma movimentação de um pullback de baixa. Bom, então vocês entenderam aqui qual é a diferença do pullback de baixa para o pullback de alta. E o pullback, ele se dá devido à bipolaridade das regiões de suporte e resistência. Quando acontece o rompimento de uma região de suporte, ele tende a virar uma resistência, por isso que ele acaba aqui reagindo, jogando o preço para baixo depois que volta para essa região. E a mesma coisa aqui, quando rompe a resistência, tende a formar aqui agora um papel de suporte. Quando ele volta para essa região, você acaba tendo que efetuar uma compra. Bom, então vamos lá para finalizar e vocês entenderem essa parte inicial do pullback. Quando acontecer aqui o rompimento de uma resistência e o preço voltar para essa região que rompeu, você vai efetuar uma operação de compra. Lembrando que se for uma reversão, você vai pegar uma compra com finalização para a próxima vela e se for retração, você vai pegar uma compra com finalização para a mesma vela. É o mesmo caso aqui. Quando rompeu aqui o nosso suporte, ele se tornou um papel aqui de resistência, que vai ser o nosso primeiro toque chamado de pullback. E você vai pegar nesse caso uma venda com finalização para a mesma ou próxima vela, dependendo qual for o seu tipo de operacional. Bom, e agora eu quero dar mais um exemplo para vocês de como é uma forma muito assertiva de você operar o pullback. Vocês precisam entender que o pullback é uma movimentação que acontece após um rompimento de um suporte, uma resistência. Porém, o que é interessante vocês entenderem sobre esse rompimento para você conseguir pegar um pullback com uma maior assertividade? Vamos supor aqui de novo que nós temos uma resistência. Então agora, como é que você faz para evitar uma possível derrota de um pullback que vai acontecer após esse rompimento dessa resistência? Seguinte, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, que é uma dica de um filtro que eu vou te passar para você diminuir muito as suas derrotas quando você vai operar o pullback tanto em M1 quanto em M5. Bom, aqui eu vou dar o primeiro exemplo em M1. Aqui nós temos o primeiro toque e o segundo toque de uma resistência. E aqui aconteceu o nosso rompimento, que é essa nossa região aqui de resistência. Olhando aqui o gráfico e ele estando aqui em M1, você consegue ver que na terceira vela aqui desse quadrante de M5, aconteceu o rompimento dessa região de resistência. E aqui, por que é interessante você pegar uma operação de pullback com esse rompimento? Porque, primeiro, ele confirmou o rompimento dele em M5, porque, lembrando que isso aqui é a soma de 5 velas M1 e um quadrante de M5. Ou seja, ele confirmou o rompimento em M5 e rompeu com mais 50% da vela. Porque se essa aqui é a junção de
5 velas de M1 formam a nossa vela de M5, nós temos em M5 uma vela assim. E nós conseguimos ver aqui que houve um rompimento com mais de 50% da vela nessa região aqui. Então esse é um filtro de entrada muito interessante. Logo, se não rompeu com mais de 50% da vela ou não confirmou o rompimento em M5, você não vai pegar o pullback aqui nessa região. Então aqui você consegue ver que em M1 você consegue entender aonde foi o rompimento e se rompeu com mais de 50% da vela ou não. E aqui nessa vela em M5 você vai prestar atenção no quê? Você vai prestar atenção se o rompimento da região que você está analisando foi efetuado com mais de 50% da vela do corpo dessa vela de M5. Bom, então só recapitulando, você entendeu que em M1 você tem que confirmar o rompimento em M5 da região onde você vai pegar o pullback e olhar se essa vela do rompimento rompeu com mais de 50% da vela em M5. Em M5 você só precisa olhar se rompeu com mais de 50% da vela a vela do rompimento da sua região em M5. Agora, eu quero dar um exemplo para vocês de armadilhas, beleza? Então vamos para mais um exemplo onde o pullback funciona de uma forma muito assertiva. Nós temos aqui um primeiro toque no suporte, um segundo toque no suporte e depois, quando ele veio para cá, ele rompeu. Quando ele rompeu, você vai esperar o que aqui? Um pullback de baixo nessa região. Mas vamos supor quando você abrir o gráfico, já tinha acontecido esse movimento, ele voltou para cá sem realizar o pullback. Então o que você tem que fazer nesse tipo de situação? Você tem que ficar atento, por quê? Porque se ele voltar para essa região aqui, que anteriormente aconteceu o rompimento e não realizou o pullback, nesse caso aqui aconteceu uma armadilha do preço. Então esse pullback aqui de alta é uma operação muito assertiva. Bom, e agora a última dica antes da gente ir para a tela do computador e mostrar para vocês na prática como a gente vai utilizar isso, eu quero que você entenda o seguinte, esse filtro também é muito importante, além de todos que eu passei no vídeo. Bom, lá na minha página do Instagram eu recebo várias mensagens de vocês mandando suas entradas e perguntando se foi uma entrada boa ou não. E esse filtro aqui eu gosto de utilizar porque eu vejo muita gente errando, que é o seguinte, mal ou bem, nesses exemplos que eu acabei de explicar para vocês, ele já apareceu, só agora eu preciso especificar para você entender que ele também é importante ser usado, que é o número de toques antes do rompimento. Então quando você vai pegar aqui um pullback de alta, por exemplo, eu quero que no mínimo ele tenha 2 toques antes do rompimento. Beleza? Porque eu vejo muitas pessoas pegando o pullback apenas com um toque. Então eu quero que você entenda que é extremamente necessário que tenha no mínimo 2 toques antes do rompimento, tanto de um suporte quanto de uma resistência. Porque o pullback nada mais é do que um toque em uma região que foi rompida. Só que um bom pullback ele é feito após o rompimento de uma região forte e também que esse rompimento ocorra com força. Por isso os filtros de 50% e confirmação em M5. Bom, então agora que você já entendeu toda a parte básica, eu preciso que você entenda para entender o pullback, vamos comigo para a tela do computador para mostrar para vocês como isso funciona na prática. Então vamos lá, eu separei para vocês aqui de novo alguns exemplos, tanto em M1 quanto em M5. Então vamos para o primeiro exemplo aqui, que ele aconteceu em M1. Marquei aqui onde foi a entrada que foi vitória. A entrada foi o seguinte, ó. Zona aqui de resistência bem forte. Lembrando que vocês acabaram de ver que para acontecer um bom pullback tem que romper uma região forte e esse rompimento acontecer com força. Então aqui nós temos um rompimento de uma resistência bem forte, beleza? E também o rompimento dele foi bem interessante, tá? Por quê? O rompimento dele não foi aqui. Lembra que eu avisei que tem que confirmar o rompimento M5? Então aqui confirmou o rompimento M1, porém em M5 ele voltou para a região. Então o verdadeiro rompimento foi nessa vela daqui, que somando essas 5 velas nós temos a vela em M5, ou seja, confirmou o rompimento M5 e rompeu com mais condução da vela. Então aqui foi o nosso rompimento, foi um rompimento bem forte. E logo após esse rompimento ele buscou aqui. Então aqui você conseguiria pegar uma vitória, porque o preço chegou aqui na sua região, onde houve o rompimento da resistência, você pegou uma compra para a próxima vela, ou seja, um pullback de alta e para a próxima vela para uma reversão em M1, beleza? E lembrando que é um ponto interessante que a gente tocar, que é o que? Nós temos aqui a diferença entre zonas, tá? Para quem não conhece as zonas, eu vou desenhar aqui para vocês. Temos aqui as zonas mais extremas do gráfico, que nós chamamos de zonas principais, beleza? E as zonas aqui intermediárias, fechou? Isso aqui eu estou demonstrando regiões de suporte, resistência, etc., onde o gráfico pode estar aqui se movimentando, beleza? Então, Macedo, o que é uma zona principal, o que é uma zona intermediária? As zonas principais são essas zonas aqui em verde e vermelho, são as zonas mais extremas do gráfico. E as zonas intermediárias são essas zonas aqui que eu marquei de amarelo, beleza? São as zonas que estão entre as zonas principais. E por que você precisa saber isso? Essa dica é para quem quer operar pullback. Para quem quer operar o pullback,
eu dou essa dica, que é um filtro muito interessante, beleza? Que é operar em zonas intermediárias o pullback. Por quê? Porque nas zonas principais tende a acontecer mais os casos de armadilha e falsos rompimentos, tá? Então você priorizando aqui operar pullback em zonas intermediárias facilita aí a sua probabilidade de vitória numa operação de pullback. Então aqui você consegue enxergar o quê? Que não está em uma zona principal, está em uma zona intermediária essa operação aqui de pullback. Então vamos agora para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo aqui também está em M1, marquei aqui onde foi a nossa entrada, e nesse exemplo aqui nós temos também uma resistência que aconteceu um rompimento. Esse rompimento confirmou em M5 e também rompeu com 50% da vela, beleza? E depois ele veio buscar aqui, você pegou também um pullback de alta. Então olha só que interessante, zona bem forte de novo, com um rompimento bem forte, você pegaria aqui um pullback de alta com uma reversão para a próxima vela por estar operando aqui em M1, beleza? Então vamos agora aqui para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo aqui está em M5, para a galera aí que opera em M5, presta bem atenção aqui no que eu vou explicar. Então eu vou apagar aqui. Aqui foi a nossa entrada, correto? E aqui o que nós temos? A gente não está em zona principal, nós estamos operando aqui em uma zona intermediária, beleza? E aqui nós temos, ó, uma zona de resistência. E o que aconteceu? Aconteceu um rompimento. E aqui tem um ponto bem específico para explicar para vocês. Lembra que eu expliquei que a vela tem que romper com mais 50% em M5? Por aqui você consegue ver que não tá um pouco menos de 50%. Porém, repara no tamanho dessa vela aqui. Ou seja, ela está bem acima do tamanho médio das velas desse período. Nesse caso, você precisa que o rompimento ocorra com apenas 30% da vela. 30% da vela já é o suficiente. Aqui você consegue ver que está perfeitamente, eu acho, 30% aqui do rompimento dessa vela. Beleza? Então aqui foi um rompimento muito bom, ou seja, um rompimento forte e de novo com uma zona aqui forte. Nesse caso, de novo, também aqui uma resistência. Então, após esse rompimento, o que aconteceu? Você poderia ter pego aqui uma compra com finalização para a mesma vela. Lembrando, finalização para a mesma vela, porque em M5 eu recomendo você operar retração. Ou seja, retração é a finalização para a mesma vela. Então nesse caso aqui, você faria uma compra e a vela finalizou exatamente aqui, ou seja, uma entrada vitoriosa. Então vamos agora para o nosso quarto e último exemplo aqui, também em M5, tá? Aqui o que nós temos, galera? Uma zona também de resistência, beleza? E olha só que zona forte, ó, tocou, retraiu. Tocou, retraiu. Tocou, retraiu. Bom, e o que você tá vendo aqui? Você tá vendo que tá com a formação aqui de fundos ascendentes, ou seja, tá demonstrando pra gente um possível rompimento de uma resistência. A resistência que a gente tá analisando é essa aqui. Lembrando da aula passada que eu expliquei da resistência, que quando tem a formação de fundos ascendentes, você tem que esperar um possível rompimento dessa resistência, ou seja, não operar nessa resistência. E foi o que aconteceu aqui. Bom, e vamos olhar aqui pro rompimento. Já aconteceu o rompimento dessa resistência bem forte aqui com vários toques. Esse rompimento aconteceu nessa vela daqui, como vocês podem ver, e ele rompeu com mais 50% da vela. Então foi um rompimento forte de uma zona forte, beleza? Uma zona de resistência. E o que a gente faria aqui? A gente pegaria uma compra logo quando voltou aqui para essa região, ok? Então a gente pegou aqui um pullback de alta com um rompimento forte e pegaria uma finalização para a mesma vela, porque a gente está operando aqui retração em M5. Fala, Macedo, que aula, hein, parceiro? Por que tá compartilhando essas informações? Qual é o teu objetivo com o evento? O que tá rolando, mano? Cara, seguinte, porque eu cansei de ver muitas pessoas que podem conseguir mais, podem proporcionar mais para famílias, estão infelizes com o trabalho atual que elas têm e eu sei que elas podem mais e eu quero proporcionar isso para elas. Maninho, é o seguinte, eu quero saber se esse tipo de conteúdo que tu tá ensinando, eu vou conseguir usar ele em outros mercados ou é só para opções binárias? Sim, é óbvio. Tudo que eu estou ensinando aqui e tudo que eu vou ensinar dentro da minha mentoria, que eu vou abrir amanhã no dia 9 de dezembro, na nossa terceira e última aula, você pode usar em vários mercados. Eu gosto de falar que a opções binárias é a porta de entrada para você conseguir operar em todos os mercados que você quiser. Porém, você criando uma base muito forte, você focando só em uma coisa e construindo da forma correta, você consegue diversificar da melhor forma possível. Onde é que vai ser a aula e que hora? Acho que tu esqueceu de falar. Galera, para quem não sabe, a minha última aula amanhã, que vai ser mais um conteúdo absurdo e onde eu vou abrir essa oportunidade incrível de você se tornar um trader livre, vai acontecer no meu Instagram, @tradermarcelo_. Deve estar aqui em algum lugar da tela e possivelmente também na descrição. Mano, por que eu deveria comparecer na aula amanhã? Eu venho gostando do evento, mas o que vai ter de diferente? Bom, primeiro, se você está curtindo, é um motivo principal já de você estar na aula amanhã, porque você está vendo que o conteúdo que eu passo é sem enrolação e é de qualidade. Porém, amanhã eu vou passar mais um operacional absurdo e também falar um pouco da parte de gerenciamento, que é onde a maioria peca para realmente ter um lucro consistente no mercado. Bom, então lembrando, família, se você curtiu essa e a primeira aula, você tem que deixar um like aqui, um comentário, se inscrever no canal e amanhã, às 8 horas da noite, você tem que estar no meu perfil no Instagram, onde vai rolar a live dessa nossa última aula desse movimento que tá muito maneiro com toda essa galera. Fechou? Tamo junto, lindão.
o certo. Tamo junto e vejo vocês amanhã. Abraço.